Olá, galera, bom dia. Na aula de hoje a gente vai introduzir, no conceito de física. Então, agora a gente vai começar a abordar o conceito de física a partir do terceiro bimestre. Então, iniciando a matéria, vamos falar sobre mudanças de estado físico, que está dentro do conceito das propriedades físicas, tá? Caso você não recorde muito bem essa aula, é só acessar o link do jogo, que aí você vai dar vai conseguir lembrar dos tópicos, né? Aqui que é evaporação, solidificação, vaporização, sublimação, que foram conceitos que a gente já estudou, que é mais para poder aí recordar, para poder linkar com o assunto que a gente vai estar vendo aí ao longo desse bimestre, tá? E aí o livro começa com, vasculhando ideias, que é o quê? Esse iniciozinho vai trabalhar exatamente esse recordar das mudanças de estado físico. Então, qual é a transformação da matéria representada na imagem? A gente está vendo ali, umas poças de água saindo vapor. Então, está ocorrendo um processo de vaporização, de evaporação. Por que essa transformação é objeto de estudo dos físicos? Porque está dentro do conceito, de propriedade física, que é uma das propriedades lá que a gente viu no primeiro bimestre das mudanças de estado físico. Então, por isso que é importante. Cite exemplos de transformações físicas da matéria comuns em seu dia a dia. A gente tem, a solidificação do gelo, ebulição, quando ferve café, banho, que é um processo de evaporação, e etc. Aí vai falar o texto, sobre os geysers impressionantes pelo mundo, vai dizer para você o que é, que essa palavra vem de origem inglesa e significa fonte jorrante e descreve bem este fenômeno, que os geysers são buracos que liberam fortes jatos de água quente e vapor de dentro da Terra e só acontecem em áreas de vulcões ativos, ou seja, eles estão presentes em regiões que têm vulcões ativos, onde vai estar saindo esse vapor. E aonde mais se concentra esse buraco é lá nos Estados Unidos. A questão 1 pergunta aí: em quais situações do seu cotidiano é possível observar a água líquida se transformar em vapor? Então, você vai ver isso acontecer lá na tampa da panela, quando você está cozinhando alimento, você presencia, esse fenômeno. Quando você está tomando banho. Então, tudo isso é o processo de vaporização. 2. A temperatura na qual a água passa do estado líquido para o gasoso em determinada condição de pressão é chamada temperatura de ebulição. Explique por que ela pode ser classificada como propriedade da matéria. É uma propriedade da matéria porque tem a ver lá com o conceito, da propriedade física, que a temperatura de ebulição, ela é medida, a água ferve, ebule quando atinge 100 graus Celsius. Então, ela é uma propriedade, tá? E além da ebulição, a gente tem outros processos que podem ocorrer, sendo a calefação, que é uma mudança também da água por vapor, só que é de uma forma brusca. Quando que você vê isso? Quando a panela está cheia de óleo e você coloca ela na água. A água toca ali na panela e já sobe logo a fumacinha. Então, isso é calefação. A ebulição é quando a água atinge 100 graus, a fervura. E a evaporação é quando é um processo mais lento, da mudança do estado, tá? Então, 3. Considerando que grandeza é tudo que pode ser expresso por um número de unidades por meio de contagem ou medição, a temperatura de ebulição é uma grandeza? Justifique sua resposta se existe algumas grandezas comuns em seu dia a dia. Sim, Até porque a temperatura que a água ebule é 100 graus e a gente utiliza no nosso dia a dia, coisas que são que tem a ver com volumes, por exemplo, Então, que é comum no seu dia a dia que você está
com grandezas e medidas ali que tem a ver com volume. Leite, refrigerante, tá? São líquidos. E aí, o que é a física? Então, a física ela é uma ciência, né, que vai, desde a pré-história, intriga aí o homem em relação a os fenômenos. Então, a física ela vai estudar os fenômenos da natureza, tá? Tudo que tem a ver aí no nosso dia a dia tem conceito físico. Os ramos da física. Dentro do ramo da física, a gente tem um ramo grande, que é o ramo da mecânica, que vai estudar todos os conceitos de movimento dos corpos. Então, o que eles fizeram? Eles ramificaram isso. Então, são divisões. Temos a cinemática, que vai estudar o movimento do corpo sem se preocupar com as causas que promovem esse movimento, tá? A gente tem a dinâmica, que estuda o movimento dos corpos a partir das forças que agem sobre eles, as causas. A estática, que vai estudar os corpos nas condições de equilíbrio estático-repouso, né? E a estática se preocupa em conhecer como é possível manter um corpo em equilíbrio. E outras como hidrostática, hidrodinâmica, aerostática e aerodinâmica. Lá no conceito de calor, né, a gente vai ver que o calor tem os seus efeitos. A gente tem calorimetria, que estuda a troca de calor dos corpos, e a termodinâmica, que vai estudar a relação do calor em trabalho, que é a questão de produzir energia. Que o calor ele é uma energia térmica em trânsito, tá? Que na verdade a gente usa agasalhos para poder não perder esse calor para o meio. Então, também temos aí o conceito. Ondulatória é o ramo que vai estudar o comportamento das ondas. Acústica é o fenômenos sonoros e suas propriedades, né? Aí dentro do conceito de acústica vai relacionar a toda a questão aí do som, tá? Óptica, né, que pode ser a óptica geométrica, que vai estudar os fenômenos luminosos, que é a luz, como a onda luminosa. A física, né, que vai estudar os fenômenos luminosos, que vão ser compreendidos na natureza da luz. Além disso, no conceito de óptica, a gente tem espelho, a luz, que é uma onda eletromagnética, os vidros, tá? Eletromagnetismo é o ramo que vai estudar os fenômenos elétricos e magnéticos. Então, dividiu aí em eletricidade, que é os fenômenos elétricos, e o magnetismo, que é o fenômeno magnético. A gente tem a Terra, por exemplo, que é o nosso maior campo magnético. E os outros ramos foram os que vieram aí seguintes, né, de acordo com a física vai avançando. Que a gente tem a física moderna, a teoria da relatividade, física de partículas, física atômica, física molecular, física nuclear, física quântica, física estatística, física de raios cósmicos. Então, tem física direcionada para vários campos. E aí, eu coloquei, né, para vocês classificar os ramos da física de acordo com as imagens. No 1, o que está acontecendo? A gente está vendo aí o avião, né? E um jogo de sinuca. No número 2, os raios. No número 3, tá vendo aí a questão o quê? Né? De um prisma e um copo com água que está sofrendo ali uma refração. Então, no 1 tem a ver o quê? Com movimento. Então, tá dentro do conceito de mecânica. O 2, eletricidade. E o 3, a gente está aí dentro do conceito de óptica, né? Ópticas, a parte de luz, tá? E aí, a Ciência em Debate é um texto que vai fazer você refletir sobre a importância da ciência para a sociedade, que vai falar, né, da questão que a ciência foi avançando e ela traz contribuições, porém, algumas contribuições podem não ser tão boas, né, que sempre vai haver aí um duelo, que as respostas desse texto são pessoais. Você consegue viver sem ciência? Por quê?
A ciência pode ser classificada definitivamente como benéfica ou nociva? Sua opinião. Em sua opinião, quais são os maiores desafios que a ciência enfrenta no mundo atual? O texto vai falar da questão, né, da Terra plana e vai falar também aí da eficácia das vacinas. Então, você vai dar aí sua opinião sobre esse texto. E aí, inicialmente, observamos alguns acontecimentos do nosso dia a dia. A gente tem a reação da fotossíntese, temos aí quando grelhamos a carne e ao acender um fósforo. São fenômenos que você convive. Transformações físicas. A definição de transformação física são aquelas que ocorrem sem que formem novas substâncias. Como assim? Não vai mudar a matéria vai continuar sendo o que ela é, só vai passar de fases. Quando a água vai para o congelador, ela deixa de ser água, a matéria água muda? Não, só passou de fase. Então, isso é uma transformação física. Exemplos de transformações físicas: um papel que se rasga, um vidro que se parte, a água que ferve evaporando-se e um gelo que derrete. Ou seja, não está deixando de ser a matéria, ela só está passando, a matéria não mudou, tá? Transformações químicas ocorrem quando existe a formação de novas substâncias, ou seja, vai ocorrer uma reação e a matéria vai mudar, vai passar por uma transformação aí. Então, são exemplos de transformações químicas do seu dia a dia. Quando você grelha um bife, a fruta que amadurece na fruteira, um fósforo que acende, a fotossíntese realizada pelas plantas, que é um processo químico, a oxidação do ferro. Tem aí agora um link também de um jogo que vai trabalhar esse conceito aí de transformações físicas e químicas. Caso tenha dúvida, é bom para tirar aí, porque o jogo vai trabalhar com vários conceitos para você aprender de uma forma mais dinâmica esse assunto. E aí vamos para o conceito de modalidade de energia. Então, como nas manifestações de transformação de energia, há a presença de forças, dizemos que a energia é a capacidade de produzir um movimento. A quantidade de energia pode ser mensurada quando ela é transferida de um corpo para o outro, ou quando se transforma de uma modalidade para outra. Exemplo, a energia sonora. Ela pode ser transportada por ondas sonoras que podem ser geradas por fontes, como instrumentos musicais, caixas de sons e fones de ouvido. Energia potencial gravitacional é a nossa gravidade. Refere-se à energia com que a Terra vai atrair os corpos para o seu centro. É a energia que faz com que as coisas caiam, né? Energia elétrica está relacionada à existência de corrente elétrica que é transportada por meio dos fios e alta tensão. A energia térmica trata-se do calor em trânsito, que por sua vez pode ser transmitido por meio de certos materiais. Exemplo, metais. Quando você aquece lá o metal na solda, você também está fazendo, né, um tipo de energia térmica. Energia potencial elástica refere-se a molas e corpos elásticos. Quando você deforma uma mola, a mola ela pode fazer uma propulsão e gerar movimento, por exemplo. Energia potencial química está aí associada às pilhas e às baterias. Energia luminosa está relacionada à luz e cada cor que está associada a determinada quantidade de energia. Energia cinética é o quê? Associada à velocidade, visto que qualquer corpo em movimento apresenta esse tipo de energia. Então, agora vamos aí fazer as atividades, né? E ver se realmente você entendeu esses conceitos. Qualquer dúvida é só chamar lá, tá? Que eu estarei disponível na plataforma. Até a próxima e um grande abraço.